Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, como é que você vai? Tudo bem? Hoje a nossa meditação está poderosa, viu? Nossa meditação hoje está em 2 Crônicas, no capítulo 20. Nós vamos aprender lições importantes ali quando Josafá teve que enfrentar um grande exército. Então, se você aí ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva e compartilhe, porque essa meditação aqui é poderosa e vai alcançar o coração de pessoas que estão precisando, tá bom? Então vamos para o texto, 2 Crônicas, o capítulo é o capítulo 20. E já a partir do verso 1, diz assim, ó, acompanhe na sua Bíblia se você tem uma aí. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, diz o verso 2, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. O verso 3 diz assim, querido: então Josafá teve medo. Dê uma olhadinha aqui e deixa eu te explicar uma coisa. O mensageiro disse para Josafá que era uma grande multidão que estava indo para lutar contra o exército de Josafá. E é natural a reação de Josafá, porque foi de impacto aquela notícia. E Josafá então diz o verso 3 que Josafá teve medo. Então assim, o medo ele faz parte da nossa vida. Quem sabe do outro lado da tela, se eu perguntasse para você se em algum momento da sua trajetória, algum momento da sua vida você teve medo, claramente você ia falar que sim. Então, o medo ele faz parte da vida dos seres humanos. Agora, nós precisamos entender qual foi a reação de Josafá. E a primeira delas, a primeira reação de Josafá diante do medo, está no verso 3. E diz assim, ó: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Então, diante do medo, a primeira lição que nós precisamos entender, que você precisa entender, é que diante do medo, diante da situação que você esteja vivendo, que não seja tão favorável a você, você precisa buscar o Senhor. Foi exatamente o que Josafá fez diante do medo, quando ele se viu ali, usando um linguajar bem popular, quando Josafá se viu acuado diante dessa situação, que ele percebeu que a multidão era grande que vinha para lhe atacar, a Bíblia diz que Josafá então se pôs a buscar o Senhor. E não só isso, o verso 3 diz que então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. E o verso 4 diz que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então Josafá rapidamente avisou ali Judá e as demais pessoas e todos começaram então a buscar o Senhor. Então Josafá buscou o Senhor e pediu para que os seus amigos também buscassem ao Senhor. Então nós precisamos, repito, diante da situação, diante do problema, nós precisamos buscar ao Senhor. Mas tem muitas coisas nesse capítulo aqui. E diz o verso 12, que Josafá então disse assim: nosso Deus, a oração, Josafá está orando. Ele diz: nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Aí ele diz, porque em nós não há forças para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá, ele está dizendo para Deus o seguinte: nós não sabemos o que fazer. A multidão é grande, é enorme, o problema é grande, é enorme e eu não sei o que fazer. Na verdade, nós não sabemos o que fazer. Quem sabe você esteja passando um problema e esse teu problema você então também não sabe o que fazer. E chegou o momento para você falar isso para Deus: Senhor, o problema é esse, é assim e eu não sei o que fazer. Mas Josafá me ensina uma outra lição aqui. A primeira, Josafá disse que teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E agora no verso 12, Josafá diz que não sabe o que fazer, mas ele termina o verso 12 dizendo: porém, os nossos olhos, ou meus olhos, estão postos em ti.
Josafá está dizendo com toda a convicção, apesar da multidão que está vindo para nos atacar, mas nós continuamos confiando e acreditando que tu, Senhor, vai fazer alguma coisa, porque os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, diante do problema, diante do caos, Josafá está dizendo, eu não afastarei os meus olhos de ti, não deixarei de confiar em ti. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, chegou o momento para que você possa ainda mais confiar no Deus poderoso. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Apesar das circunstâncias, apesar das suas dificuldades, apesar dos problemas, mas Deus precisa estar na sua vida. Você precisa continuar confiando nesse Deus Todo-Poderoso. Se assim é o seu desejo, se você quer, mesmo em meio aos problemas, quer continuar confiando em Deus, eu quero te convidar para que juntos possamos fazer uma oração. Se você, lembre disso, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para receber os outros vídeos que são poderosos para a tua vida e para a vida daqueles que você vai compartilhar. Vamos orar então? Pai bondoso, nós aprendemos através da história de Josafá, que Josafá, quando teve medo, ele se pôs a buscar o Senhor. Josafá, em meio das suas dificuldades, em meio do problema, Josafá disse que os meus olhos estão postos em ti, Senhor. E nós precisamos, nesse momento agora, falar como Josafá falou. Apesar das lutas, nós queremos, Pai, que o Senhor nos ajude para que os nossos olhos estejam postos em Ti, para que possamos confiar ainda mais em Ti. Abençoe esta pessoa que está do outro lado da tela, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo encontro.